As pequenas pedras que aparecem no seu rim precisam ser retiradas? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre se as pedras que aparecem em algum exame que você realizou e são muito pequenas precisam ser retiradas através de cirurgia. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É muito comum aqui na nossa prática diária que nós recebamos pacientes que vêm até nós com queixas de dores nas costas, problemas de ter esse desconforto, e eles trazem até nós algum exame de imagem que mostra que existem algumas pequenas pedras no rim desse paciente. Essas pedras, geralmente, esses microcálculos que nós falamos, eles geralmente têm um tamanho de até 0,3 centímetros ou 3 milímetros, que podemos assim chamar, e na grande parte dos casos são diversos cálculos que esse paciente tem, não só no rim como no outro rim, ambos os rins, que gera muitas dúvidas se realmente esse é o problema que está causando aquele desconforto que o paciente está apresentando. Para nós iniciarmos essa conversa, existem algumas coisas que devem ser ditas e que o paciente precisa saber antes de qualquer coisa para ver se ele precisa ou não retirar essas pedras que estão ali no seu rim. O que é a primeira coisa que a gente precisa dizer para o paciente? Que geralmente essas pedras muito pequenas, o que elas são? São achados acidentais, ou seja, o paciente realiza o exame para fazer uma investigação de uma dor abdominal, às vezes até mesmo de uma dor nas costas, e por um acaso essas pedras pequenas aparecem no rim dessa pessoa. Muito provavelmente essa pessoa já tenha essas pedras há um bom tempo e essas pedras nunca acabaram incomodando ela. E quando ela realiza esse exame para investigar essa dor, muitas vezes uma dor nas costas, o médico pode associar essa dor nas costas à presença dessas pedras nos rins. Só que existem alguns elementos da história que falam favoravelmente se essa dor pode ou não ser causada por essas pedras que estão no rim. Como, por exemplo, se é uma dor em cólicas, se é uma dor que aumenta e diminui de intensidade, se é uma dor que se irradia até o lábio da vagina ou até o testículo, se é uma dor que faz você ter que ir para o hospital tomar algum medicamento na veia, se ela vem acompanhada de vômitos, se ela vem acompanhada de náuseas, baixa pressão, você fica pálido cada vez que tem essa dor. Se isso não estiver acontecendo, é muito pouco provável que essa dor que você esteja sentindo nesse momento seja proveniente dessas pequenas pedras que estão ali paradas no seu rim. E a gente deve pensar que seja um outro problema que possa estar causando isso, tipo uma distensão nas costas, um problema na coluna ou qualquer outra coisa que gere uma dor lombar, não necessariamente relacionada com a presença desses pequenos cálculos renais. O que a gente sabe? Que a grande parte desses cálculos renais, eles são considerados assintomáticos, ou seja, eles não vão incomodar esse paciente num período de tempo. E alguns pacientes passam a vida toda com esses pequenos cálculos sem nunca ter relatado para nós que tenham eliminado algum desses cálculos alguma vez na sua vida. Pacientes que sofrem com esse problema geralmente já falam para nós que já expeliram, que já derrubaram alguma pedra em algum outro momento da vida, mas a grande parte das pessoas que chega até nós nunca experimentou um episódio desses. E quando, na verdade, que essas pequenas pedras devem ser retiradas, elas devem ser operadas? A primeira questão é que para você retirar essas pedras, você tem que passar por um procedimento cirúrgico necessariamente. E todo procedimento cirúrgico, ele é envolto, ele é
cercado de alguns riscos, e isso precisa ser falado para o paciente. Essas pequenas pedras, mesmo que elas desçam pelo rim, pelo canal do rim, que é chamado de ureter, elas têm uma possibilidade enorme de saírem por esse local, de saírem por conta própria. Por isso que, quando essas pedras são muito pequenas, nós temos que conversar com o paciente se os riscos decorrentes de uma cirurgia, tais como uma infecção urinária, o risco de uma internação, o risco de sangramentos, compensa você fazer o paciente passar por isso para alguma coisa que vai dar uma repercussão muito pequena na vida do paciente. Então, existem casos que realmente necessitam ser retiradas, mesmo que essas pedras sejam pequenas? Sim. Então, se o paciente tem, por exemplo, dores recorrentes, que são muito características de ter essas pedras nos rins, é uma coisa que a gente cogita realizar essa cirurgia. Se o paciente tem sangramentos a toda hora pela urina, o paciente fica sangrando constantemente, sangramento visível, isso está incomodando muito ele, é uma possibilidade de realizar essa cirurgia. Se o paciente tem infecções urinárias provenientes dessa dor, dessas pedras nos rins, também é uma indicação para você realizar a cirurgia. E como eu já falei antes, a questão da dor. Se o paciente tem dor que você consiga comprovar que seja por conta dessas pedras, a possibilidade de realização dessa cirurgia deve ser considerada nesses casos. O que a gente sabe? É que quando esse paciente tem diversas pedras pequenas no seu rim, mesmo que você vá com o intuito de retirar essas pedras, talvez você não consiga as retirar completamente. Por isso que também isso deve ser falado com o paciente, da possibilidade que a gente não consiga retirar todas essas pedras. E em alguns casos, já tem relatos disso, o paciente realizou a cirurgia e mesmo assim permaneceu com essa dor. Por isso, pessoal, que essas pedras pequenas devem ser muito bem avaliadas, devem ser muito bem estudadas para ver se realmente é necessário que se retire elas. Pois na grande parte dos casos elas não vão ter nenhuma repercussão maior na sua vida, e mesmo que elas desçam pelo canal da urina, que é o ureter, canal do rim, essas pedras podem ser eliminadas de maneira espontânea. E os pacientes passam longos períodos sem ter essas crises. Por isso que essa cirurgia tem que ser muito bem avaliada antes de você oferecer essa possibilidade de tratamento para o paciente. Na grande parte dos casos, retirar essas pedras pequenas é um risco que não compensa, pois as possíveis complicações que esse paciente vai ter dessa cirurgia excedem as possíveis complicações que essas pedras pequenas nos rins podem causar. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.